É hora da entrevista do dia, é hora de conversar com o especialista, e o especialista de hoje é o Dr. Munir Jacob, médico psiquiatra, e o assunto é ansiedade. Dr. Munir, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Mando News. Boa noite para o senhor. Já vou adiantando que essa pessoa que vos fala é um pouco ansiosa. Boa noite, doutor. Boa noite, Max. Boa noite aos telespectadores que estão nos assistindo. Doutor Munir, falando de graus de ansiedade, existe uma escala aí de pouquinho ansioso, pouco ansioso, médio ansioso, muito ansioso, e como que isso, as pessoas podem lidar com isso, doutor? Primeiramente, é importante dizer que a ansiedade é um sentimento natural do ser humano. Todos nós sentimos ansiedade. E a ansiedade, quando ela está num grau dentro do normal, ela nos impulsiona para a vida. É natural do ser humano, vem da nossa ancestralidade, essa expectativa apreensiva que a gente tem diante do mundo, diante de coisas novas. Portanto, é um sentimento que ele nos acompanha, porém é importante se informar mais sobre ele, saber até que ponto isso é normal e não é, para que a gente possa ter uma vida dentro do normal, seguir a vida com menos sofrimento, né? Diante disso aí, doutor, então, já é algo que faz parte da nossa vida, então. Em que momento que, digamos, as pessoas têm que se preocupar, dependendo do grau da ansiedade dela, e que tipo de ansiedade que leva a essa preocupação de buscar um cuidado? Assim, a ansiedade ela se torna um transtorno psiquiátrico a partir do momento em que ela deixa de ser algo funcional do indivíduo, assim, e passa a ser disfuncional, ou seja, algo que perdura por muitos dias, com frequência, onde a pessoa estiver, essa ansiedade está presente, trazendo prejuízos para ela na esfera do trabalho, convívio familiar, vida social e outros tipos de atividade, acompanhado principalmente, Max, de sintomas físicos, que apesar da ansiedade ser algo ligado à nossa psicologia, né, nossa parte psíquica, ela gera muitos sintomas físicos por ativar uma determinada área do cérebro, que é denominada de amígdala cerebral. Existe a amígdala da garganta e existe a amígdala cerebral. A amígdala é o centro do medo. Quando essa amígdala ela é muito ativada, ela é hiperativada, é onde vem os sintomas da ansiedade. Já reparou quando estamos ansiosos que nós sentimos o coração um pouco mais acelerado, mãos e pés frias, uma sensação estranha de que algo vai acontecer. Tem pessoas que sentem até uma sensação de desmaio, visão turva. Então, esses sintomas físicos vêm em decorrência de uma alteração cerebral. Doutor, e a gente vive um momento aí de incertezas políticas, alta de preços de combustíveis, energia, alimentos, crise econômica, pandemia, isso tudo são gatilhos para gerar ansiedade nas pessoas. Com certeza. O cérebro humano ele vive sempre em apreensão, está sempre apreensivo, ele quer achar atalhos, ele quer fugir das incertezas, tudo que é muito novo, tudo que pode ser uma ameaça, o cérebro vai tentar reagir num estado de alerta. E esse estado de alerta, ele se transforma num medo irracional. Quer dizer, a gente acaba perdendo a razão. Quando a gente está muito ansioso, quando a gente tem muito medo, quando principalmente a gente vê muitos casos, muita notícia, muitas pessoas falando as coisas e a gente presenciando no dia a dia também coisas ruins, nosso corpo vai interpretar isso de uma forma ruim, vai criar um medo irracional. Esse medo irracional está relacionado a quê? Você perder exatamente a clareza, a razão do que exatamente está acontecendo, e a nossa mente começa a criar de situações diversas, projetar pensamentos que ainda nem aconteceram, cenários, né? Tem pessoas que usam até aquela expressão, a ansiedade é um excesso de futuro, que é pensar em algo que ainda nem aconteceu, porém o seu cérebro reage como se aquilo realmente fosse acontecer ou já estiver acontecendo. Com isso, tem toda essa reação e a gente tem passado por esses problemas e que o Brasil
se tornou o campeão de ansiedade no mundo, o país mais ansioso do mundo. São mais de 18 milhões de brasileiros que sofrem de algum transtorno de ansiedade. É muita gente, doutor. E como cuidar desse transtorno de ansiedade a partir do momento que está fazendo mal para a nossa saúde? Dependendo do grau desse transtorno, se ele tiver um transtorno mais leve, a gente pode classificá-lo, né, em leve, moderado e grave. O leve é aquela perda mais, não tão perceptível do dia a dia, mas que te incomoda muito com os sintomas. A gente sempre tenta, primeiramente, pelo lado do autocuidado, da questão do exercício físico, de uma boa alimentação, porque a alimentação, a gente sabe que também influencia na ansiedade. Alguns alimentos como café, excesso de açúcar, tudo esses alimentos em excesso pioram também a ansiedade. Então, o primeiro passo é se voltar para o estilo de vida. Estilo de vida saudável é o primeiro passo. Gerenciamento de estresse. Se a pessoa tiver já no grau moderado para grave, e o grau grave, ele pode até cursar com pânico, né, com síndrome ou transtorno do pânico, acho que muitos que estão nos assistindo já ouviram falar. Quando chega nesse grau, a pessoa realmente precisa de uma ajuda especializada. E essa ajuda especializada é uma terapia psicológica, passar com um psicólogo para fazer uma terapia, para ver o que está acontecendo de fato com aquela pessoa, o que tem por trás dessa ansiedade, o que precisa ser tratado, rever a sua história de vida, ver como o que tem dentro de você, se você tem alguns traumas, tratar seus medos, suas inseguranças, fazer todo esse trabalho psicológico e também um ajuste químico, porque na ansiedade, com essa desregulação do cérebro que eu disse, ocorre um aumento do cortisol e da adrenalina circulante no nosso sangue. E também há uma desregulação de neurotransmissores no cérebro, principalmente a serotonina. Isso desencadeia diversos sintomas ruins na nossa vida. Por isso é preciso, nesses casos graves a moderados, também a introdução de medicamentos para auxiliar. E esse tratamento medicamentoso é feito pelo médico psiquiatra. Então, é uma parceria entre o médico psiquiatra, o psicólogo na terapia e o papel do próprio paciente, que é ter um estilo de vida saudável. Compreendido, doutor. Agora, para a gente encerrar, a gente está vendo aí que o senhor está de camiseta amarela. É uma campanha que acontece este mês de setembro, mês de prevenção ao suicídio. Vocês, médicos psiquiatras aqui de Pouso Alegre, reforçando essa necessidade de prevenção e o cuidado dos transtornos mentais, né, doutor? Exatamente. O mês de setembro é o Setembro Amarelo, né? Desde 2014, foi uma iniciativa do Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatria de destinar o mês de setembro para a divulgação dos transtornos mentais, doenças relacionadas ao transtorno mental, e o mês de prevenção ao suicídio, pela gravidade da situação, né? O objetivo principal dessa campanha é reduzir os índices de suicídio no Brasil, tendo em vista que mais de 13 mil pessoas no Brasil por ano tiram a vida. Em torno de 1 milhão no ano, e a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida no mundo por suicídio. Isso é muito sério, muito grave. As principais doenças ligadas ao suicídio, os transtornos são a depressão, transtorno bipolar, transtorno de personalidade e esquizofrenia. Então, é o mês da gente colocar isso em pauta, de se libertar de estigma, libertar de preconceito, e informar a população a respeito dos transtornos mentais para que cada vez mais a gente consiga salvar vidas. E através da iniciativa da doutora Silvia, uma psiquiatra aqui de Pouso Alegre, nós nos reunimos e fizemos essa camisa. Os médicos estão distribuindo para as secretárias, para os amigos, e estamos aí, Pouso Alegre, apoiando o Setembro Amarelo. Perfeito, doutor. Obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos aqui no Mando News. Seja sempre bem-vindo a conversar com a gente. Muito obrigado, viu, doutor? Boa noite. Obrigado, Max. Boa noite.